Boa noite, pessoal. Então, boa noite a todos aqueles que entraram agora por último. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema que nós falamos na aula passada. Na aula passada nós falamos sobre algumas características da nutrição envolvendo a reprodução animal, tá? A reprodução de bovinos de corte. Hoje nós vamos aprofundar a parte da reprodução de bovinos. Lógico que algumas coisas eu vou citar algumas outras espécies, mas no geral nós vamos abranger a parte de bovino de corte, tá? Então, vamos lá, dar início aqui. Deixa eu pôr na apresentação aqui. Então vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos estar falando sobre a reprodução de bovinos de corte. Quando a gente fala de reprodução, é um tema muito importante, porque o que a gente visa na bovinocultura de corte? A produção de um bezerro por ano, né? E a reprodução, ela entra de grande importância, né? Tanto no âmbito que a gente tem aí na parte do melhoramento genético, né, que é a procriação, o cruzamento de várias raças, de várias espécies, quanto a busca por melhores raças. Então, sempre a gente faz o cruzamento dos animais para buscar aquele potencial que o animal tem, aquela característica de uma determinada raça tem, para fazer o cruzamento com outra raça e assim eu melhorar a frequência gênica do meu rebanho, tá? Para os meninos que estão começando agora, um pouco das coisas que eu vou falar aqui são novidades. Os demais meninos, os demais pessoal, demais alunos aí, já viram um pouco algumas coisas. Então, eu só vou ressaltar um pouco, tá? Então, pessoal, o que a gente precisa saber que é de grande importância? Qual que é o comportamento reprodutivo dos bovinos de corte? Os bovinos de corte são animais poliéstricos anuais. O que significa isso? Eles manifestam o cio, eles dão cio durante todo o ano, tá? Então, geralmente os animais dão cio durante todo o ano e eles apresentam, as fêmeas, várias ondas foliculares. A gente vai ver mais para frente. Então, são animais considerados poliéstricos anuais, ou seja, eles dão vários cios durante todo o ano. Por isso que a gente caracteriza como poliéstricos. São vários cios durante todo o ano. Além dos bovinos, nós temos os ovinos, caprinos e suínos, que têm essas características de manifestar o cio durante todo o ano. E nós temos os demais animais, né, que são os animais considerados animais estacionais. São aqueles animais que dão cio em uma determinada época do ano. Que época que é essa? É a época que a gente tem o fotoperíodo maior, né, maior luminosidade. Então, compreende aí o solstício de verão, que vai aí do período de... a gente fala assim, dos meados, né, de novembro, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, até março. Então, geralmente, esses animais dão cio apenas nesses meses, desculpa, que são os equinos, né, os cavalos, as éguas, né, desculpa, que são os animais que dão cio apenas nesse período. Por quê? Porque eles precisam de alta quantidade de luminosidade para ter o cio. Então, somente nesses meses onde a gente tem aí o período de maior luminosidade que esses animais manifestam a maior estação, né? Por isso que a gente fala aí que, geralmente, em éguas, a gente fala que a gente determina um período aí de estação de monta, tá? Que vai nesse período de agosto até março, tá? E aí, depois desse período, automaticamente não há produção de folículos, porque eles se atrofiam justamente devido à redução da produção hormonal devido à menor luminosidade, tá? E as éguas também são animais poliéstricos, ou seja, quando elas manifestam cio durante esses meses, são vários cios durante os meses, tá? Já os monoéstricos são animais que dão apenas um cio. E geralmente o cio vai variar de mês em mês, né? Ou de 6 em 6 meses. São alguns animais como os cães, por exemplo, tá? Então eles dão apenas um cio, tá? Então, essa é a principal característica dos bovinos. Então, eles são poliéstricos anuais. Quando a gente fala de característica de anatomia do aparelho reprodutor masculino, nós sabemos que o aparelho reprodutor ele é constituído da bolsa escrotal,
o que envolve, né, o testículo. Nós temos o testículo, o epidídimo, que é onde ocorre a formação do espermatozoide, e ele é caracterizado por cabeça, corpo e cauda. E os ductos deferentes, que vão transportar o espermatozoide até chegar na glândula, no pênis do animal, que é onde ocorre a ejaculação, tá? Essas fotos aqui, eu acho que a maioria dos meninos aí que já fizeram aula, né, com a gente, de zootecnia geral, já viram essa foto. Essa é uma característica, é uma imagem do pênis do bovino, tá? Então ele tem um corpo totalmente musculoso e ele tem essa característica da flexura sigmoide, tá? Que tem como principal função o retorno do pênis ao abdômen do animal após a ejaculação, tá? Essa parte aqui, logo à frente, é a glande, né, que é a pele que envolve todo o pênis, protegendo contra qualquer ferimento, proteção mesmo contra o controle de umidade e controle de temperatura. Então, essa é a característica do pênis do bovino, tá? Quando a gente fala de testículo, então o testículo ele tem esse formato que vocês conhecem, né? Então ele é caracterizado por duas bolsas testiculares e a principal formação que nós temos aqui é o epidídimo, que é essa parte mais arredondada. Nós temos logo abaixo aqui a cauda do epidídimo. Então, como que ocorre a formação dos espermatozoides? Eles são formados aqui no epidídimo. Deixa eu ligar esse mouse aqui. Os espermatozoides são formados no epidídimo. Depois de formados e maturados, eles vão para a cauda do epidídimo e são transportados pelos ductos deferentes, chegando lá na uretra para serem ejaculados, tá? Essa imagem também que vocês veem aqui é toda a parte à esquerda aí da tela de vocês. Nós temos aí essa parte interna, que é denominada dessa parte de massa, né? Que é onde ocorre a formação dos espermatozoides. E nessa parte acima aí, toda cheia de buraquinhos, de furinhos, são a parte de vascularização. Tá? Então, todo o testículo ele é totalmente irrigado. Tá? O testículo também do bovino, ele é extremamente importante. A partir do momento que o animal entra no período pré-púbere, ou seja, quando ele entra na puberdade, ele tem que apresentar características de tamanho adequado, de volume adequado. Então, sempre a gente faz o exame andrológico, que é o exame de avaliação de sêmen, e também a avaliação testicular, né? Onde os testículos eles devem apresentar o mesmo tamanho e nenhuma irregularidade, tá? Para que o animal seja utilizado na reprodução. Como que ocorre a formação, né, dos espermatozoides, que ocorre lá no epidídimo que vocês viram lá, né, no testículo do animal? Então, o que acontece, pessoal? Basicamente, ocorre a formação por várias divisões. Então, nós temos a primeira fase, que é o que a gente chama de espermatogênese, que é onde ocorre o desenvolvimento das células de espermatozoides, elas vão se desenvolvendo no decorrer do tempo. E depois tem a espermiogênese, que é a formação do espermatozoide propriamente dito, que é a maturação do espermatozoide. Então, primeiro tem a espermatogônia ela vai se desenvolvendo até formar o espermatócito primário. Na realidade, são várias células, né? Com o passar dos dias, ocorre a formação das espermátides, e assim ocorre a maturação e formam aí os espermatozoides, que vão ser levados para a cabeça, para a cauda do epidídimo e depois, posteriormente, para o ducto deferente para ser eliminado no processo da ejaculação. De quanto em quanto tempo ocorre a formação do espermatozoide? Geralmente, em torno, que a gente fala de 24 a 48 horas, há uma renovação de formação de espermatozoides. Mas o tempo de formação vai em torno de 2 a 4 dias, tá? Então, por isso que a gente fala que sempre há uma produção muito grande de espermatozoides, um volume alto, mas o animal, o bovino, a característica é que ele ejacula de 7
de 6 a 7 ml. Isso variando daquele animal que está sendo, por exemplo, o animal que está com a vacada todos os dias, lógico que o volume e a quantidade é menor, né? Por quê? Porque ele está ejaculando durante todo o tempo. Agora, um animal que está separado, quando você faz o processo de coleta de sêmen, a quantidade ejaculada é maior, tá? Então, por isso que a gente fala, sempre coleta um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, para que o animal esteja um período de regeneração de célula, tá? Quando a gente fala de posição de testículo, né, a posição do testículo também vai variar de acordo com a espécie. Então, nós temos, por exemplo, o suíno, que a posição é mais vertical, né, e aí fica mais exposta. Nós temos aqui a posição dos bovinos, que é mais abdominal, mais um comprimento, mais um pouco na parte horizontal. E já o equino é totalmente abdominal, né? Mais voltado aqui para a porção do abdômen, tá? Isso, ambos aqui na parte abdominal mais abaixo do animal, tá? Diferente do suíno, que é nessa posição mais externa, né, ao corpo do animal. Isso é uma característica muito importante, tá, pessoal? Porque, né, vai variar de acordo com a espécie, e os bovinos, eles têm uma característica extremamente importante, diferente das demais espécies, é que o testículo ele faz um grande processo de termorregulação. Então, geralmente, quando o animal está sofrendo com algum problema de estresse térmico, automaticamente ele afasta o testículo do corpo. Então, o testículo ele desce, né? Para quê? Para que a temperatura corporal não afete a produção de sêmen, tá? E quando está muito frio, automaticamente ele faz o processo de encolhimento do testículo. Para quê? Para que a temperatura corporal também controle a temperatura do testículo, para que o espermatozoide possa estar em temperatura ambiente também, para que não haja nenhum problema no processo. Cadê aí, rapaz? No processo de termorregulação. Pessoal, só vou pedir para vocês desligarem o microfone de vocês aí, tá bom? Com relação aos espermatozoides, eles vão variar de acordo com as espécies. Então, nós temos, por exemplo, os bovinos, que geralmente são espermatozoides com a cabeça mais arredondada, né? E, por exemplo, que diferem de outras espécies. Bovinos, ovinos, equinos têm essa característica da cabeça um pouco mais arredondada. Já o rato, por exemplo, vocês podem ver que tem essa particularidade aqui, é um pouco diferente, tá? Pessoal, eu peço para que todo mundo observe aí, porque tem alguém com o microfone ligado, tá? Então, vocês desliguem o microfone de vocês aí, para a gente não ter inconveniências aí durante a aula, tá bom? Obrigada. Com relação à formação do espermatozoide, então ele é nesse formato, apresenta essa característica. Nós temos a cabeça e o corpo, tá? A cabeça, ela apresenta aqui o acrossoma, né? E, consequentemente, o pescoço que é colado aqui na cauda. A principal função da cabeça é transportar um núcleo. É no núcleo que contém o DNA, as principais características de acordo com cada animal. Por isso que sempre a gente tem todo o cuidado, né, para utilizar a manutenção de temperatura adequada, a resfriação e o congelamento adequado, para não lesionar a cabeça do espermatozoide. Uma vez lesionado a cabeça do espermatozoide, eu perco totalmente a funcionalidade. E aí eu diminuo a taxa de concepção. A cauda, já no caso aqui, a cauda do espermatozoide, que também a gente conhece vulgarmente como flagelo, ela tem como principal função fornecer energia para a movimentação do espermatozoide. Então, aqui, nesses anéis que vocês estão vendo aqui na peça intermediária, a gente encontra as mitocôndrias, que são responsáveis pela respiração celular e a formação de energia. Então, aqui é onde ocorre a maior formação de energia para a movimentação do espermatozoide, para que ele consiga chegar lá no óvulo e ocorrer a fertilização, tá? E a parte final, que é a cauda, a principal função mesmo é a movimentação, tá? Quando a gente fala já da fêmea bovina,
ela também tem algumas características. Então, nós temos aqui a vulva. Na vulva, nós temos aqui a fenda vulvar, que é responsável pelo fechamento, né, e a proteção da parte interna reprodutiva do animal. Nós temos os lábios vulvares e o clítoris, né, o clitóris, né, que tem como principal função, quando estimulado, né, a aumento da liberação de ocitocina, a contração do útero e até mesmo facilita com que, uma vez realizada a inseminação à monta natural, ocorra a rápida ativação desse espermatozoide para que ele consiga, né, o útero dessa fêmea contrai e facilita com que esse espermatozoide chegue mais rápido ao encontro do ovócito. Nós temos a vagina, que é onde tem também ligado internamente ao meato urinário. Nós temos a cervix, que eu acho que todo mundo já viu, já conhece. Os alunos novatos a gente vai ver mais para frente, depois. A cervix, ela tem onde se encontram os anéis que fazem a proteção do corno uterino ou do útero, né, contra qualquer entrada de infecção ou qualquer corpo estranho. Então, quando o animal não está em cio, né, essa cervix, ela permanece fechada, e quando o animal está em cio, ela abre um pouco, né, para que ocorra a passagem do espermatozoide. Então, nós temos aí, posteriormente à cervix, o útero. Nós temos o útero do animal e o corpo do útero. Tá? O corpo do útero e os cornos uterinos. A gente vai ver mais para frente. Os ovidutos e os ovários, tá? Então, essa é toda a constituição do aparelho reprodutivo da fêmea. Então, nós temos aqui uma imagem à esquerda do visor de vocês aí, que é um aparelho reprodutor feminino aberto, onde a gente pode verificar aqui a cervix totalmente aberta, o que indica que esse animal está apresentando aí o cio, tá? Então, ela está aberta, está apta ao processo aí de inseminação, tá? Aqui na lateral, na direita, nós temos aqui o fundo de vagina. Aqui não está aberto, mas aqui nessa porção se encontra a cervix, tá? Que são os vários anéis que a gente tem que passar para que a gente consiga chegar aqui no fundo do corno uterino, tá? Ou no útero propriamente dito, tá? Então, nós temos aqui a parte do útero, né, da vaca, da fêmea. Nós temos aqui os cornos uterinos, e aqui mais ao final nós temos a tuba uterina e, consequentemente, os ovários. Tá? Então, automaticamente, a fêmea, quando ela entra em cio, ela produz pelos ovários os folículos. Esses folículos são liberados nas tubas uterinas, ou também como a gente conhece como oviduto. Essas tubas uterinas vão transportar esse ovócito para as regiões mais profundas aqui, onde vai ocorrer o encontro do espermatozoide com o ovócito e ocorre a fertilização. Ocorrendo a fertilização, ele vai passar por todo o corno uterino pelo processo de maturação e de desenvolvimento, que é a formação do embrião, chegando até ser implantado aqui no útero da vaca. Tá? Ai, travou aqui. Tá, vamos lá. Então, como que ocorre a formação dos folículos lá no ovário? Isso aqui a gente até viu na aula passada, né? Então, toda a parte de funcionalidade hormonal, ela é controlada pelo sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso central é responsável pela liberação dos hormônios que vão ser responsáveis pela formação dos folículos, que é a fase que a gente chama de foliculogênese, formação de folículos. Então, como que ocorre a formação desses folículos? A gente tem a liberação lá no hipotálamo, hipófise, do GNRH. O GNRH é o hormônio responsável pela produção e liberação do FSH e LH, que tem como principal função o crescimento e a maturação desses folículos. Posteriormente, a gente tem a liberação do estrogênio, ou estradiol, que vai fazer o quê? A manifestação do cio na fêmea. A produção do muco cristalino, a aceitação do macho. E posteriormente ao estradiol, né, a gente tem o aumento da produção de progesterona, que é o hormônio responsável tanto para o desenvolvimento do embrião, mas também
pela manutenção da gestação após a fertilização, tá? Essa imagem que eu coloquei para vocês aqui é só para demonstrar uma característica da fêmea bovina. A fêmea bovina, ela tem uma característica que como vocês viram lá, é um animal poliéstrico, ou seja, ele apresenta vários cios. E uma das principais características também da fêmea bovina é apresentar várias ondas foliculares. Então, o que significa isso? Ela tem a produção de vários folículos. Por que a gente consegue fazer a sincronização das fêmeas bovinas? Porque elas têm várias ondas foliculares e eu consigo produzir vários folículos. Então, geralmente, por que a gente consegue fazer a transferência de embrião e produzir 20, 25 bezerros por ano? Porque eu consigo coletar vários folículos e a partir daí eu consigo desenvolver vários embriões, tá? Então, como a gente diz, né, fisiologicamente, a chance de uma vaca emprenhar é muito grande, porque ela tem vários folículos sendo produzidos. De 21 em 21 dias, que é o ciclo estral, ela tem vários folículos sendo produzidos. Então, a chance da vaca ser inseminada, conseguir conceber ou emprenhar, igual a gente fala, ter uma prenhez, é muito grande. Desde que eu tenha condições adequadas, como a gente já viu na aula passada. Nutrição adequada, ambiente, falta de estresse, isso tudo. Tá? Quando a gente fala de reprodução, quais são os principais hormônios da reprodução? Então, nós temos o GNRH, que é o hormônio gonadotrófico, que se encontra lá na hipófise, lá no cérebro do animal, que libera o FSH e o LH. FSH, hormônio folículo estimulante, LH, hormônio luteinizante. Eu acho que todo mundo já decorou isso aí. FSH faz o crescimento dessas ondas foliculares e o LH, essa bolinha mais escura aqui, faz o quê? A maturação do folículo, ou seja, faz com que esse folículo fique pronto para ocorrer a fertilização. O estrogênio faz com que a fêmea demonstre as características de cio. A progesterona auxilia no crescimento do embrião e também na manutenção da gestação. Então, onde que a progesterona vai atuar? Principalmente lá no útero, tá? Para fazer com que ocorra a manutenção da gestação, para que a fêmea aceite aquela cria, tá? A prolactina, ela vai atuar tanto no desenvolvimento do feto, quanto na preparação da fêmea, no desenvolvimento da glândula mamária para a produção de leite. E a ocitocina, ela vai atuar tanto na contração do útero, caso não ocorra fertilização, para que ocorra a expulsão desses folículos, né, onde a gente fala que ocorre, no caso do humano, o ciclo menstrual em si, e no caso dos bovinos, a reabsorção desses folículos pela parede do útero e ocorre uma formação de uma nova onda folicular, ou seja, um novo ciclo estral. Então, a ocitocina é responsável por essa contração, também responsável pela expulsão do feto, logo após, no momento do nascimento, e também pela expulsão da placenta, né, logo após o nascimento do bezerro. Tá? Então, a ocitocina está intimamente ligada à reprodução. Então, por que que o povo... Pode falar. Por que que o povo nessa capação de boi arruma uma comissão de coco e fala que isso é bom? Isso tem algum... Como que é a pergunta que eu quero fazer? Tem algum efeito, alguma coisa? Isso na nossa saúde, ou como que é? Ou como por simples prazer de comer, para beber pinga, como é que é? Na realidade, eu acho que é para costume mesmo, para beber pinga mesmo. Porque o testículo, a principal função dele é a produção de espermatozoides, né? E a produção de testosterona, né? Muita gente fala que se consumir o testículo vai aumentar a testosterona, mas não tem nenhum estudo que comprove isso, tá? Então primeira vez que eu vejo falar isso. Mas é mais costume mesmo. Tem gente que eu nunca vi ninguém consumir, mas eu já vi falar, né? Mas agora comprovar que você consumir ele vai ser tipo afrodisíaco, nada garante isso, entendeu? Mas tem gente que consome. Não tem nada, nenhum estudo que comprova isso, tá?
Então, só para a gente ressaltar aqui o que a gente já falou, que eu já falei para vocês. Então, o GNRH, ele vai atuar lá no hipotálamo e liberar o FSH e o LH. O FSH e o LH vai ser liberado, produzido pelo GNRH, liberado na hipófise, e vai ocorrer a produção, o desenvolvimento folicular e a maturação, né? A formação e a maturação. O LH também ele é responsável pela produção do corpo lúteo. O que é o corpo lúteo? Eu já até comentei com vocês na aula passada. Então, quando não ocorre, então a gente tem o folículo ele se desenvolve, e quando ele está prestes a ovular, acho que não tem nenhuma foto aqui, quando ele está prestes a ovular, aquela bolinha que vocês viram lá anteriormente, então ele se desenvolve, ele aumenta de volume, de tamanho, ele matura, vamos dizer assim, né? E aí ele libera o ovócito. Esse ovócito liberado, ele vai ser fertilizado pelo espermatozoide. Mas aquela película, aquela zona que fica ali, que estava com o ovócito internamente, ela enche de sangue, né? Ela vira um corpo hemorrágico, que é o que a gente chama de corpo lúteo. E é esse corpo lúteo o principal responsável pela produção de progesterona, que mantém a gestação. Então, o LH também atua diretamente na produção desse corpo lúteo, tá? O estradiol, ele vai fazer o quê? O estradiol, o estrogênio, ele vai ajudar no desenvolvimento do folículo e também estimular a manutenção, né, a manifestação do cio, tá? A progesterona, ela vai ser produzida pelo corpo lúteo e fazer a manutenção da gestação. A prostaglandina é um outro hormônio que também está intimamente ligado com a ocitocina. Só que a prostaglandina ela é produzida pelo útero, tá? O que a prostaglandina ela vai atuar? Na expulsão, nas contrações uterinas e na expulsão tanto do feto quanto, por exemplo, da placenta, posteriormente ao parto, tá? Ou quando ocorre também um aborto, ela vai ser funcional ali para a expulsão dessa placenta que ficou. Então, ela é um hormônio que também atua nessa parte de contração uterina, tá? E luteolítica, que a gente fala, né? Então, vai fazer o quê? Vai luteinizar o útero. Então, ela vai diminuir a concentração de LH e expulsar tudo que tem. É como se a gente falasse vulgarmente uma limpeza uterina, tá? A prolactina, ela vai promover a lactação e iniciar a secreção de estrogênio. Promover a lactação, ou seja, iniciar o desenvolvimento da glândula mamária e inibir a produção de estrogênio. Então, quando ocorre a formação do feto, a prolactina altamente ela aumenta de volume e isso inibe que haja o quê? Um cio do animal. Então, se o animal está prenhe, ele não vai ter manifestação de cio, tá? E a ocitocina, ela vai fazer o quê? Contração uterina, que é extremamente importante durante o parto, e a ejeção do leite. Então, vai fazer a contração de todas as glândulas musculares. Hoje está difícil passar aqui. E a puberdade? A puberdade é a fase em que o animal ele entra no primeiro cio, né, que ele está apto, é a idade que o animal entra no cio. Então, é definida como a idade em que o animal se torna sexualmente capaz de reproduzir. A puberdade ela vai variar de acordo com a raça, a taxa de crescimento, a temperatura do ambiente e a estação de nascimento. Então, isso tudo influencia para que o animal entre no cio mais cedo. Tá? Então, por exemplo, a temperatura ambiente, se o animal sofre o estresse, uma novilha sofre o estresse, ela vai demorar mais a entrar no cio, né? No primeiro cio, entrar na puberdade, vai retardar a puberdade. Nutricionalmente também. Então, por isso que a gente sempre deve condicionar o animal na fase que a gente chama de fase pré-púbere, ou seja, é a fase antes da puberdade. Por isso que a gente trata muito bem o bezerro, né, com suplementação, e vai tratando aquela novilha para quando ela entrar no cio, ela ter condições adequadas no primeiro cio, para que aquele primeiro cio seja um cio altamente produtivo, tá? Geralmente, qual que é a idade do primeiro cio, né, da idade da puberdade das fêmeas? Geralmente as vacas vão entrar em torno de 8 a 18 meses, ou seja, aí de 10 a 18 meses, geralmente são aqueles animais muito precoces.
Lógico que com 8, 10 meses, o animal ainda está em início de fase de desenvolvimento. Não é adequado utilizar esses primeiros cios. Então, geralmente, a gente utiliza o cio aí com 14, que a fêmea já está com o score de condição corporal adequado. Hoje, a gente tem animais aí com 14 meses que estão com um score muito bom e são animais que já têm o primeiro cio muito bem manifestado. Então, a gente pode utilizar esse cio desse animal. A égua entra na... Oi? Aproveitando essa parte existe mesmo esse negócio de, principalmente na criação, tanto de... Acho que também envolve os equinos também. Existe o cio as pessoas mais velhas falam que é cio de crescimento. Existe isso? Existe sim. Existe? Uhum, isso. Geralmente, igual a gente está vendo aqui na tabela, de 10 meses, por exemplo, pode ser que a vaca ela comece a dar cio com 10 meses, que é o que a gente fala de cio do crescimento, ou cio do desenvolvimento. Só que o que geralmente a gente faz? A gente pula esse cio. Por quê? Porque o animal ainda está em fase de desenvolvimento. Então, você concorda comigo que se eu, por exemplo, fazer uma inseminação ou cobrir uma fêmea com 10 a 12 meses, ela ainda está em fase de desenvolvimento corporal. A quantidade de hormônio não é tão adequada. Por quê? Porque aquele animal ainda está em fase de desenvolvimento. Então, pode ser que aquela cria dela nasça muito fraca. Então, por isso que a gente geralmente pula esse cio. Tá? Mas, por exemplo, com 14 meses, a gente já sabe que hoje uma novilha está com um score de condição corporal muito bom, ou seja, está com peso bom. Então, geralmente, ela vai estar aí com 270, 280 quilos. Então, é um animal que está bem corporalmente, vamos dizer assim. Então, aí você pode, sim, utilizar o cio desses animais. E tem muito, sim, o cio do crescimento. Outro cio também que a gente tem muito é o que a gente chama de cio do potro, ou cio do encabelamento. Né? Logo após quando a fêmea pare, principalmente a égua, cio do potro que a gente fala. A égua, ela pare com 6, 7 dias, ela já dá cio. Alguns proprietários não gostam de inseminar os animais nesse período. Já outros não, já colocam um garanhão com a fêmea. Tá? Por quê? Então, porque seria outra pergunta. Uhum. Pode falar. Seria uma outra pergunta que eu ia te fazer a respeito disso mesmo, porque geralmente na parte dos equinos, de 7 a 8 dias, geralmente era outra pergunta, mas muito bem. Pode continuar. Isso mesmo. Isso mesmo. Geralmente, com 7 a 8 dias, ela já dá cio. Aí, o que alguns proprietários fazem? Cobre a fêmea, né? Coloca o macho. Só que o que muitos produtores verificam? Que você não dá um período de recuperação uterina adequada para aquela fêmea, né? Então, com 7 a 8 dias, ela ainda está com involução uterina. Então, o que o pessoal faz? Geralmente não cobre a fêmea com esses 7 dias. Espera, com 21 dias, ela vai dar cio de novo. Então, com 21 dias, a involução uterina já está melhor. Então, ela já recuperou melhor o útero, né? Porque, geralmente, né, a gente sabe que a fêmea ela vai aí de 20 a 28 a 30 dias para ter uma recuperação adequada do útero. Então, você concorda comigo, se você cobrir uma fêmea com 7 dias, ela ainda está tendo um processo de regeneração, ela está com uma alta quantidade de prostaglandina e de ocitocina na corrente sanguínea. Então, automaticamente, a probabilidade dela emprenhar é baixa, mas emprenha, tá? O pessoal que criador de equino faz muito isso, deu 7 a 8 dias, insemina. Mas é muito problemático. E aí, geralmente, causa muita infecção uterina nessas fêmeas. Por quê? Porque, geralmente, elas ainda estão em fase de renovação uterina e aí eu ejeto sêmen de novo. O sêmen, na realidade, pessoal, é um corpo estranho para a fêmea, né? Porque automaticamente a gente sabe que é um processo reprodutivo, mas para o corpo da fêmea é um corpo estranho. Então, se ela ainda está em fase de involução uterina, ela vai tentar expulsar aquele espermatozoide. Na tentativa de expulsar esse sêmen, ela vai causar um processo infeccioso. Então, geralmente, o pessoal não gosta muito de utilizar esse cio do potro, o cio do encabelamento, que a gente fala, tá? Mas tem alguns proprietários que usam. Tá? Aplica prostaglandina ou aplica Lutalise na fêmea e faz uma lavagem total uterina e já insemina. Mas, geralmente, alguns produtores não gostam muito de fazer isso, tá? Então,
O cio, ou desculpa, a entrada na puberdade vai variar de acordo com a espécie. Né? Por exemplo, vocês podem ver que a búfala é um animal extremamente tardio. Então, ela vai entrar na puberdade com 2 anos, com 24 a 26 meses. Só que o que acontece com a búfala? Geralmente são animais mais rústicos e que têm uma maior longevidade. Então, elas têm um período reprodutivo maior. Elas entram no cio mais tarde, mas elas ficam mais tempo no plantel. Tá? Então, essa idade de puberdade vai variar de acordo com os animais. Por exemplo, a cabra e a ovelha entra com 5, 6 meses, a porca com 5 a 8 meses, e a cadela com 6 a 2 meses. As fêmeas suínas, a gente trabalha muito com uma rãs. Então, chegou com 5 meses, aí a gente trabalha totalmente com o que a gente chama de flushing. O que é o flushing? Como se fosse uma suplementação. Então, a gente melhora a suplementação desse animal para que ela tenha um pico de FSH e de LH muito alto, para que a gente consiga reproduzir melhor. Tá? Quais são as fases, né, do ciclo estral que a gente tem? Geralmente, o ciclo estral ele tem a duração média de 21 em 21 dias. Então, para esses animais poliéstricos anuais, de 21 em 21 dias, a fêmea entra em cio. Ela só não vai entrar em cio se ela tiver prenha ou se tiver com algum problema de ausência de cio, que pode ser problema de doença, problema sanitário, né, ou algum outro problema desencadeado por estresse ambiental ou nutricional. Tá? Então, a duração do cio é de 21 em 21 dias, esse animal tem um cio. Principalmente porque pela interação entre o sistema nervoso central. Então, a gente tem a interação lá do hipotálamo e hipófise e as gônadas, que são os ovários, que vão desenvolver os folículos. No caso do macho, as gônadas são a parte testicular, onde ocorre a formação aí dos espermatozoides. Tá? O ciclo estral dos animais são divididos em 2 fases. Então, nós temos a fase folicular ou estrogênica, que são os primeiros dias, né, do cio desses animais. Geralmente é a fase onde ocorre o desenvolvimento do folículo e a produção do estrogênio, onde aquela fêmea vai demonstrar o cio. Depois nós temos a fase luteínica ou progesterônica, ou seja, a fase de, caso ocorreu a fertilização, a progesterona vai produzir para que haja manutenção da gestação, e caso não ocorreu a fertilização, ocorre a luteólise, né? Que é a liberação do corpo lúteo, o rompimento do corpo lúteo e a formação de uma nova onda folicular, de um novo cio. Tá? Então, nós temos as fases aí, que é proestro, estro, metaestro e diestro. Os meninos que são mais antigos já até viram isso aí. O proestro é a fase que eu tenho o quê? Proestro é antes do cio, ou seja, a fase que antecede o cio da fêmea. Tá? Nessa fase, nós temos uma alta produção de estradiol, de estrogênio, onde ocorre o quê? O crescimento daquela onda folicular que vocês viram lá atrás. Então, tem o crescimento da onda folicular e a seleção dessa onda. E na fêmea, é onde ela apresenta a característica da vulva ficar mais edemasiada, ou seja, aumenta de volume. A cérvix já começa a dilatar, ou seja, começa a abrir. Tá? E o endométrio, ou seja, a parede do útero da fêmea, ele começa a ter uma atividade glandular, ou seja, começa a se preparar para possível gestação. Próxima fase é o estro, ou seja, a fase propriamente dita do cio, onde a vaca ela já permite a monta, ou seja, tem a receptividade sexual. Quais são? E aí é nessa fase que eu tenho uma alta produção de estrogênio e de LH. Tá? Que é a maturação daquele folículo, da onda folicular. Geralmente, o estro, a duração dele vai variar de acordo com a espécie. Bovinos tem um período, suínos, equinos, vai variar de acordo com a espécie. E também de acordo com a raça. Tá? Quais são o aparecimento das características de cio das vacas? A gente tem um muco cristalino, a vaca geralmente tem uma micção frequente, a vulva fica hiperêmica, ou seja, aumenta, dobra o tamanho do volume. Então, é essa característica que vocês estão vendo aqui, tá? A produção aqui do muco cristalino, que é a principal característica do cio dessa fêmea, que a gente detecta mesmo que essa fêmea está no cio. Na bovinocultura de corte, como que a gente consegue identificar o cio das vacas? Então, a gente utiliza muito os rufiões, que são aqueles touros onde a gente faz uma cirurgia de desvio de pênis,
para que não ocorra a penetração. Então, geralmente são aquelas propriedades onde a gente realiza-se as biotecnologias, ou seja, a inseminação artificial, principalmente a inseminação artificial. Então, geralmente a gente utiliza esses rufiões e esses rufiões sempre eles vão ter como principal função apenas a detecção do cio, marcar aquelas fêmeas para a gente inseminar. Então, como vocês podem ver aqui, é um animal que tem o pênis desviado, então ele não consegue cobrir essa fêmea, e ele usa aqui um equipamento que a gente chama de buçal, que é esse equipamento que vocês estão vendo. Aqui no interior desse equipamento aqui, dessa peça, a gente tem tinta. Então, quando ele pressiona, né, esse equipamento no dorso da fêmea, libera tinta que marca ela e aí a gente consegue identificar e aí fazer a inseminação. O que vem tendo de inovação hoje na bovinocultura de corte para facilitar o manejo? A gente utiliza esses adesivos, né, que é vendido por essa empresa Strotect. Eu não estou fazendo propaganda de empresa nenhuma, só demonstrando para vocês, tá? Então a gente tem essa Strotect, basicamente ela vai ser pregada no dorso da vaca e sempre que o macho montar, ele vai arranhando aqui, vai tirando a tinta e a gente consegue detectar que aquela fêmea está em cio. Até 5 montas, né, significa que aquele animal está totalmente com alta concentração de cio. Então, no outro dia, eu já separo esse animal e já faço a inseminação. Outras formas também de detecção de cio é por meio da utilização de pedômetros, ou seja, a gente tem esse equipamento aqui que é colocado, né, no pé do animal e aí ele emite ondas eletromagnéticas que vão mandar para o computador da fazenda, detectando aí se esse animal está no cio. De acordo com o quê? A quantidade de hormônios na corrente sanguínea, principalmente FSH e LH. Aí eu consigo, quando tiver um pico de FSH, significa que esse animal está totalmente no cio, ele pode ser inseminado. Outra parte também que a gente utiliza é o que a gente chama de acelerômetro, que é esses colares aqui cervicais. Cervicais? Onde a gente põe no pescoço, tá, gente? Eu falo cervical porque fica bem aqui na parte cervical do animal, a coluna. Mas são colares que são colocados no pescoço. Na bovinocultura de corte, pessoal, a gente não utiliza esses colares, tá? Até porque se a gente utilizar esse equipamento aqui na bovinocultura de corte, a gente vai perder demais isso aqui na fazenda. Isso aqui é caro, tem um custo. Então ele emite ondas magnéticas também para o computador da fazenda e a gente consegue detectar tudo. Mas o mais funcional na bovinocultura de corte são os adesivos e o buçal, tá? Que a gente usa muito na bovinocultura de corte. Hoje a gente já tem outras biotecnologias que não precisam detectar cio, né? Isso a gente vai ver mais para frente. A próxima fase do cio, a gente viu que a gente tem o proestro, que é a fase que antecede o cio. Nós temos o estro, que é a fase do cio, e o metaestro. O que é a fase do metaestro? A gente tem lá o estro, o animal estava em cio, aumentou a quantidade de estrogênio, aumentou a quantidade de LH. Ocorreu o quê? A maturação daquele folículo. No metaestro é a fase que ocorre a ovulação. Então, aquele folículo, ele maturou e ele vai se romper daquela zona pelúcida lá, né? Vamos dizer, daquela película, daquela bola, libera o ovócito. O ovócito liberado, vai ocorrer o quê? A fertilização, que é o encontro do espermatozoide com o ovócito. E aí é onde ocorre o início também da formação do corpo lúteo, porque ocorreu a ovulação, liberou aquele ovócito, aquela película ali vai encher de sangue e vai começar a secretar progesterona, tá? E, consequentemente, o edema vulvar, ou seja, aquele muco cristalino, ele vai diminuindo também a quantidade. Né? O que significa que aquele animal já não está mais em cio, ele ovulou. E o animal volta a ficar mais tranquilo e desaparece aí nessa fase a aceitação do macho. Tá? E o diestro, que é a fase mais longa, que é a fase posterior à fertilização. Então, consequentemente, é onde ocorre a maturação, ou seja, a formação do embrião. E aí a gente tem, consequentemente, a funcionalidade do corpo lúteo, onde o corpo lúteo começa a produzir em alta quantidade a progesterona. E, consequentemente, faz com que, durante todo o processo de diestro, em que aquele possível embrião está percorrendo o corno uterino até chegar lá no útero,
ocorre a alta produção da progesterona e ele vai preparando o endométrio e o miométrio, que são as paredes do útero, para a implantação do embrião, tá? No diestro, ele só termina quando ocorre a luteólise, ou seja, quando tem ausência de gestação. Aí a gente tem a função da prostaglandina e da ocitocina para contrair o útero e liberar, no caso, se tiver algum possível ejaculado ou sêmen ali no interior da vagina da fêmea para que ocorra essa liberação, tá? Ou reabsorção. E aí acaba a fase do ciclo estral. No entanto, nós temos uma última fase do ciclo estral que não é uma fase menos importante, que é o anestro, que é a fase onde o animal ele não exibe ciclos sexuais regulares, ou seja, que ele tem ausência de cio. Então, nós temos aquelas 4 fases, que são as fases bem importantes, mas a gente tem também a fase do anestro, que é geralmente onde a vaca ela não apresenta cio. Por que a vaca não apresenta cio? Então, ela vai ter o ovário sem expressão de produção, ou seja, sem qualquer característica de cio. O útero fica mais flácido, ou seja, mais mole, né, porque não tem essa contração do útero para que ocorra a fertilização. A cérvix fica totalmente fechada e a vulva ressecada, ou seja, não tem aquela lubrificação que é responsável pelo transporte do espermatozoide até o ovócito, né? E o anestro, ele pode ocorrer por 2 formas. O anestro fisiológico, ou seja, geralmente aquela fêmea ainda está muito nova, não está com uma nutrição adequada, o animal passou por um estresse, ele não vai manifestar cio. Ou por um anestro patológico, que pode ser algumas enfermidades, por exemplo, metrite, que é uma inflamação do útero, geralmente algum problema sanitário, como brucelose, tuberculose, IBR ou BVD, que são as doenças reprodutivas, que podem vir a fazer com que esse animal não entre no cio, tá? Então, pessoal, como que é a duração do ciclo estral? A duração do ciclo estral vai variar de acordo com o animal, tá? Por exemplo, a vaca, o proestro, que é a fase que antecede o cio, ele vai durar de 3 a 4 dias. E o estro, de 12 a 18 horas. Por isso que a gente fala que a gente tem que verificar o cio do animal. Se eu verifiquei no período da manhã, eu insemino à tarde. Se eu verifiquei à tarde, eu insemino de manhã. Por quê? Porque aí eu pego esse período aqui de 18 horas, que é o período em que esse animal está totalmente no cio e que está próximo da ovulação, tá? O metaestro, que é o período da ovulação, ele vai de 3 a 5 dias, mas aí eu tenho que ter espermatozoide lá para que ocorra essa fertilização, tá? E o diestro vai durar de 10 a 12 dias. Então, o período de implantação do embrião é, em média, de 10 a 12 dias. E os demais animais vão variar de acordo com a espécie, tá? Então, geralmente, o ciclo estral das fêmeas bovinas dura de 12 a 18 horas, por isso que a gente tem que pegar esse momento para inseminar, né, que está bem próximo da ovulação, tá? E, logo após o parto, com quanto tempo esses animais vão voltar a dar cio de novo? Manifestar o cio novamente. Então, na vaca, por exemplo, depois do parto, com 40 a 90 dias, essa vaca está dando um cio novamente. Um cio, a gente diz, né, um cio fértil, que já ocorreu todo o processo de involução uterina, e aí esse animal, ele vai manifestar o cio. Aí vocês podem ver aqui, ó, nesse caso, a égua ela dá cio com 2 a 5 dias. Tá? Então, fisiologicamente, ela dá cio mais cedo. A cabra de 60 a 90 dias e a búfala aí de 60 a 114 dias. Então, é um animal mais tardio, né, pessoal? Então, esse desenho aqui é só para mostrar para vocês como que ocorre a fisiologia reprodutiva de uma vaca quando não ocorre a fertilização. Então, nós temos lá, acima, nós temos lá no cérebro a hipófise automaticamente ela vai atuar liberando FSH e LH, a ocitocina também é liberada nesse momento, porque ela vai atuar lá no endométrio, no útero, preparando para possível prenhez, tá? Juntamente com o FSH e LH aqui,
nós temos a produção do estradiol, como a gente já falou lá. Então, nessa fase aqui, nós temos o proéstero e aqui nós temos o éstro, que a gente tem alta quantidade de estrogênio, onde aqui o animal está no cio. Nesse momento aqui, preparação do endométrio e no cio, tem que ocorrer o quê? A fertilização. Caso não ocorra fertilização, eu inseminei no momento errado, aquela fêmea não entrou, não teve uma quantidade de hormônio adequada, ocorre a liberação pelo próprio útero de prostaglandina. A prostaglandina ela vai interagir com receptores ligados ao corpo lúteo. Então, ela vai fazer o quê? Regredir aquele corpo lúteo, né, que consequentemente ocorreu a liberação do folículo e não o fertilizou. Então, aquele corpo lúteo vai fazer o quê? Reduzir a quantidade de progesterona, que é o que a gente chama de P4. Reduzindo a quantidade de progesterona, automaticamente significa ali, a vaca vai receber uma mensagem lá no cérebro que não tem gestação. Então, automaticamente vai ocorrer o quê? A secreção de endotelina. O que é essa endotelina? É uma secreção que vai atuar lá no endotélio, ou seja, lá no parede do útero, ocorre a contração e automaticamente a reabsorção daqueles folículos que foram formados, ou daquele espermatozoide que está ali no fundo da vagina, e inicia-se uma nova onda folicular. Tá? Aqui também a gente tem, né, caso ocorra, né, algum problema no endométrio, ou seja, verifica-se também que não houve uma fertilização, ocorre também a liberação de ocitocina luteal. Então, pode ser liberada tanto a prostaglandina quanto a ocitocina. Né? Essa ocitocina também ela vai atuar aqui na secreção de endotelina para que ocorra, né, a formação de uma nova onda folicular. Tá? Então, gente, é uma coisa muito complexa, mas é bem tranquilo de entender, tá? Uma das principais biotecnologias que a gente utiliza na bovinocultura de corte hoje é a inseminação artificial, né? A inseminação artificial é uma das biotecnologias mais antigas que nós temos, né? E surgiu aí nos meados de 1930 e 1940, e surgiu a partir do momento em que verificou-se que podia se realizar uma inseminação dos animais com a coleta do sêmen. A partir daí verificaram-se que a gente conseguia refrigerar e congelar esse sêmen. Então, facilitou o manejo das propriedades. Tá? Então, verificou-se que podia se fazer inseminação em várias espécies, bovinos, suínos, equinos, caprinos, ovinos, peixes, cães e gatos. Tá? A inseminação artificial ela possui inúmeros benefícios, né? Isso a gente sabe hoje, né? Que eu consigo inseminar um animal e transportar o sêmen desse animal a longas distâncias por várias fazendas. E a gente pode utilizar tanto o sêmen fresco. O que é o sêmen fresco? Eu acabei de pegar o bovino ali, coleto o sêmen, só coloco numa paleta e insemino. Esse é o sêmen fresco. O sêmen refrigerado, eu faço todo o processo de coleta, avalio primeiro, né, lógico, coloco na paleta e coloco na geladeira. A temperatura de 5 graus Celsius, de 3 a 5 horas. Tá? E o congelado, depois da refrigeração, eu congelo em nitrogênio a menos 196 graus Celsius, que é a forma que a gente mais utiliza hoje o sêmen bovino, que é o sêmen congelado. Porque depois que eu congelo, automaticamente o que eu faço com o espermatozoide? Eu diminuo totalmente a atividade dele, eu paraliso, eu congelo a atividade dele. Então ele nem ganha e nem perde energia, ele fica paralisado. E aí, por muitos anos, eu posso descongelar, e quando eu descongelar, ele vai ter a mesma funcionalidade e o mesmo vigor. Então, por isso que a gente utiliza muito sêmen congelado. Então, sêmen congelado eu posso utilizar para animais que, por exemplo, que animais estão doentes, estão prestes, né, de morrer, ou animais que tiveram alguma doença e eu quero manter essa genética na minha propriedade, eu faço a coleta e congelo o sêmen para mim utilizar. Tá? A inseminação artificial ela trouxe inúmeros benefícios, como a utilização de sêmen de reprodutores de alto valor genético, além da qualidade genética do rebanho, né? A gente sabe que hoje a gente pode utilizar sêmen de touros muito bons, muito tops aí no mercado, que tem grandes melhorias para a propriedade, né?
O principal intuito da inseminação artificial, na época, quando foi realizado, é evitar a disseminação de doenças. Então, a gente sabe que a monta natural, automaticamente, ela pode causar a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, IBR, BVD, tuberculose, várias outras doenças, né? Leptospirose, brucelose, que pode ser transmitida pelo sêmen, né? E também por animais que não conseguem realizar a monta. Às vezes o animal machucou, às vezes está com problema de casco. Então, a inseminação artificial possibilita. Você faz a coleta do sêmen, então o macho ele não precisa montar na fêmea, você coloca ele no brete, faz a coleta, analisa e depois insemina. E tem um custo-benefício muito alto, né? Então, eu posso, por exemplo, se um touro cobrir uma fêmea, ele vai cobrir apenas uma fêmea. Se eu faço a coleta do sêmen de um touro, eu consigo produzir 200 doses de sêmen. Então, eu consigo inseminar várias fêmeas. Tá? Então, compensa sim. Qual é o equipamento que a gente utiliza para a coleta de sêmen de bovino? O eletroejaculador é um dos equipamentos. Então, a gente tem aqui esse copo coletor aqui, e essa bainha, né, como se fosse um plástico, né? E aí, aqui no final, a gente coloca o tubo, né, onde aquele espermatozoide ele vai escorrer aqui e vai cair diretamente nesse tubo. O eletroejaculador é esse aqui, esse equipamento, a gente chama aqui de banana introdutória, onde a gente limpa o reto do animal, introduz essa banana e esse aparelho ele emite ondas eletromagnéticas, um choque mesmo, só para estimular as glândulas acessórias, ou seja, a glândula que vai fazer com que esse animal ejacule, tá? Mas, gente, esse choquinho ele é muito pouco, é de milivolts, então ele não causa dor e nem sofrimento ao animal, tá? Outra forma de coleta é por meio da vagina artificial. A vagina artificial a gente pode realizar aí por meio da coleta sobre uma fêmea, né? E aí o animal sobe na fêmea, a gente desvia o pênis e faz a coleta, tá? A mesma coisa no bovino. E aí, geralmente, a gente consegue aí o ejaculado também nesses tubos para a gente submeter ao processo de avaliação, resfriamento e congelamento posteriormente, tá? Como vocês podem ver aí nessas imagens, essa aí é a parte da coleta de sêmen de um bovino. Então, a gente tem aí a limpeza do reto. Lógico que a gente tem que colocar o bovino no brete ou no local onde ele fique totalmente preso para que não haja qualquer acidente com esse animal, tá? Que ele esteja em condições adequadas. Faz a limpeza, introduz essa banana aqui, esse eletrodo, eletroejaculador, e faz a coleta, tá? Posteriormente, nós temos aí um ejaculado pronto para inseminação. Tá? No caso dos bovinos, a gente pode fazer por tanto eletroejaculador quanto pela vagina artificial. Os equinos, a gente utiliza a vagina artificial apenas, porque o equino é um animal altamente sensível. Então, um animal que não suporta qualquer tipo de choque ou qualquer tipo de estresse. Se você dá um choque no equino, você leva um coice que você morre, né? Então, é um animal altamente sensível. Então, ele apenas com coleta por vagina artificial, tá? Ou por meio desses manequins de coleta que a gente fala. Então, automaticamente, a gente faz o quê? Coleta a urina de fêmea em si e joga aqui em cima desse manequim e faz a coleta. Como vocês podem ver aqui, esse é um animal de elite, né? Um animal paint horse, ou seja, geralmente aqueles animais de alto mérito genético, a gente não coleta na fêmea. Porque vocês estão vendo aqui que a fêmea ela está com todo um aparato de segurança, ela está com um cambão aqui, né? Está com bico doce, está entortando o bico do animal porque ele não movimente, então está totalmente seguro. Para quê? Para que ela não machuque aqui o animal, não dê coice e lesione, né, o pênis do animal. Nesse caso aqui é mais seguro, então você não tem uma fêmea que pode vir a causar qualquer acidente com o animal, né? Então, geralmente, animais de maior mérito genético a gente coleta em manequim. Os suínos, também a coleta é realizada no manequim, onde se faz o desvio do pênis do suíno e faz a coleta. Acho que alguns de vocês já tiveram aula prática e já viram a coleta do sêmen de suínos. O carneiro, a gente coleta também da mesma forma, com eletroejaculador, lógico, né, que o tamanho bem menor.
e faz a parte de estimulação e faz a coleta, tá? A diferença entre as espécies são que os bovinos, como vocês viram na foto aqui anterior, a gente tem aqui o volume de ejaculado vai em torno de 7 a 8 ml, dependendo do dia, e se aquele animal não tiver com fêmeas no pasto, né, ou seja, não tiver cobrindo fêmeas, porque se tiver cobrindo fêmeas, a quantidade ejaculada é de 2 a 3 ml, então quando não está cobrindo, né, ele é apenas para coleta de sêmen, ele dá de 6 a 7 ml, tá? No caso, o suíno, os equinos dão em torno, vai ejacular aí em torno de 15, 20 ml, tá? Os suínos vai ejacular de 100 a 300 ml. Os carneiros de 5 a 6 ml e os cães de 3 a 4 ml. Tá? Os cães também, a coleta é por meio de estimulação peniana e aí por meio dessa vagina aqui, que a gente fala de vagina artificial. Tá? Posteriormente à coleta, a primeira coisa que nós temos que fazer é a avaliação desse sêmen para ver se ele está apto. Tá? Vai variar muito o volume, como a gente já falou aqui anteriormente, se o animal tiver ou não cobrindo ou não. A coloração também a gente avalia no momento da coleta, então a gente tem que verificar a cor. Se tiver uma variação de branco, branco acinzentado, significa que aquele animal está totalmente, aquele ejaculado está apto a ser utilizado. Se tiver amarelo, significa que ocorreu a presença de urina. Então, geralmente, a gente descarta esse ejaculado. Porque a urina, ela automaticamente, mata os espermatozoides. O sangue também. Se tiver sangue presente no ejaculado, ele também mata o espermatozoide. Tá? Então, a gente não pode ter aí qualquer tipo de alteração no ejaculado. Tem que ser uma coloração de branco a branco acinzentado. Tá? O odor também é um odor normal, ou seja, quando a gente cheira mesmo, ele tem que ter essa característica que a gente chama de sui generis, ou gênero normal, aquela característica que a gente fala um pouco de cheiro aquoso, de que boa, vamos dizer assim, né? Então, o cheiro mais natural mesmo, tá? Caso tenha o cheiro de urina ou verifica-se a presença de sangue, com cheiro sanguíneo, a gente descarta esse ejaculado. E o aspecto vai de aquoso até leitoso, né? Dependendo aí da concentração. O que a gente avalia no sêmen bovino? Nós avaliamos essas características que são turbilhonamento, ou seja, geralmente quando a gente termina de coletar o sêmen, ele tem essa característica de rotação, né? Isso aí, nesse caso, são geralmente o sêmen de caprinos e ovinos, o de bovino é mais movimento retilíneo, ou seja, movimento para frente mesmo, tá? E aí a gente avalia as características de motilidade e vigor. Motilidade é o quanto de 0 a 100% estão movimentando, e sempre a gente tem que selecionar acima de 70%. Se der abaixo de 70%, a gente não utiliza na inseminação. E o vigor acima de 3%. A concentração espermática, geralmente a gente utiliza hoje aí acima de 50 mil espermatozoides, mas vai variar muito de acordo com o animal, né? Por exemplo, se o animal estiver cobrindo fêmea, a concentração vai ser abaixo de 15 mil. Se não estiver cobrindo, acima de 50 mil. Então, vai variar de acordo com a concentração de espermatozoides. E a integridade de membrana. Essa integridade de membrana, para que a gente avalia a integridade de membrana? Anteriormente, a gente falou lá, quando a gente viu a cabeça do espermatozoide, nós vimos que a gente tem que fazer de tudo para que a cabeça do espermatozoide ela fique íntegra. Então, por isso que a gente avalia a integridade de membrana, para verificar se aquele espermatozoide que nós coletamos, ele está íntegro, se ele não tem nenhuma lesão, tá? E aí, como que a gente vê isso? A gente utiliza os corantes, que são esses corantes, sondas fluorescentes, que vão corar o espermatozoide. Geralmente, um desses corantes a gente chama de eosina, tá? E aí a gente verifica. A eosina, quando não está lesionado o espermatozoide, ele colore externamente. Então, fica um verde brilhante.
Quando ocorre uma lesão do espermatozoide, ele fica uma coloração mais avermelhada internamente. Então, por exemplo, vocês podem ver aqui, ó, que esse aqui está lesionado, esse está lesionado, esse também está lesionado, esse aqui também houve um problema. Então, só esse espermatozoide que está íntegro, ou seja, que está apto à fertilização. Então, se a gente tiver maior número de espermatozoides lesionados, a gente não utiliza aquele espermatozoide. Tá? E aí a gente faz as análises também de patologia. O que é a análise de patologia? Para verificar quais são os defeitos. Se tiver, por exemplo, espermatozoides com duas cabeças, com cauda dobrada. Então, geralmente, a gente não utiliza. Tá? E, posteriormente, o próximo passo que a gente fez após a coleta é a diluição. Para que eu diluo o sêmen? Para me fornecer nutriente para aquele espermatozoide, para ele ter uma alta energia e conseguir fertilizar, tá? E também para quando eu vou fazer o processo de congelamento. Vocês concordam comigo? Se eu congelar, ele vai ficar muitos anos congelado, ele tem que ter nutriente para manter durante todo esse período. Então, quando eu descongelar e eu for utilizar, aquele espermatozoide ele tem que estar com uma alta quantidade de energia e um bom nutriente para nutrir aquela célula espermática. Então, a gente usa um diluente com pH adequado e com uma boa osmolaridade, ou seja, uma boa concentração de água e de sais, para que essa cabeça do espermatozoide também, esse acrossoma, ele não estoure, ele não se rompa, tá? E a diluição vai ser adequada de acordo com a espécie. No caso dos bovinos, os diluentes geralmente são à base de gema de ovo e de leite desnatado. Para que serve a gema de ovo? Para proteger o espermatozoide contra o choque frio. Então, vocês concordam comigo que eu coletei o sêmen lá, ele está na temperatura de 32, 37 graus. Se eu colocar na geladeira a 5 graus, ele vai sofrer um choque térmico. Então, a gema de ovo e o leite desnatado, ele protege a membrana do espermatozoide contra esse choque térmico, para que não ocorra a alta mortalidade da célula. E os açúcares, né, que vão atuar o quê? Fornecendo nutrientes para aquela célula. Então, a gente tem açúcar, lactose, o colesterol, que vai nutrir a célula espermática. Quando a gente fala de processo de refrigeração, né, o diluente ele é extremamente importante. Então, a gente tem vários no mercado. Né? A gente tem os de bovinos, que são a base de gema de ovo, os de equinos, né, que são a base de leite desnatado e água de coco, e os de suínos, que são principalmente a base de água de coco e de antibióticos, porque os suínos são animais que geralmente acumulam maiores sujeiras ali na região do pênis e aí geralmente tem uma maior proliferação de bactérias e de micro-organismos, tá? Os cães também utilizam um diluente, que é o que a gente chama de quene, que também é apropriado para a espécie, tá? Os caprinos e ovinos, a gente tem o trisgemas, ou seja, que a gente faz a centrifugação da gema de ovo para que fique um pouco menos concentrado, tá? Mas também a principal função é a proteção contra o choque térmico, tá? Posteriormente, a coleta, a gente faz a avaliação, então eu avaliei lá motilidade, vigor, depois eu faço a diluição e posteriormente eu vou fazer o invase. O que é esse invase? Eu colocar nessas palhetas que vocês estão vendo aqui para depois eu inseminar. Se eu for fazer inseminação a fresco, eu vou diluir, colocar nessas palhetas aqui e inseminar. Tá? Se eu for fazer refrigeração, eu vou colocar nessas palhetas. Geralmente as palhetas elas variam de 25 ml a 0,50. Tá? E aí, 0,50 ela cabe maior concentração e 25 menor concentração. Para bovinos, eu coloco nessa palheta e coloco na geladeira a 5 graus Celsius por 3 horas, de 3 a 5 horas. Os equinos, eles também colocam nessas palhetas e aí eu coloco na geladeira a 5 graus Celsius por 20 minutos, só para refrigerar, tá? Os suínos é uma temperatura diferente, então eu já tenho que colocar 17 graus Celsius por 1 hora. E os cães a 4 graus Celsius por 45 minutos. Então, essa quantidade de variação de temperatura vai variar de espécie para espécie, ou seja, cada espécie ela suporta a refrigeração de forma diferente, tá?
Os equinos, por exemplo, a gente transporta geralmente para outras fazendas nessas caixas transportadoras, tá? No caso, essas caixas transportadoras, elas têm caixas com um gelo, com uma fonte de gelo e duas fontes de gelo. Com uma fonte de gelo, a temperatura fica de 15 graus Celsius e com duas fontes de gelo, 5 graus Celsius. Geralmente, quando eu vou enviar, por exemplo, eu coletei um sêmen do equino aqui e quero mandar para São Paulo. Aí a gente coloca duas fontes de gelo, tá? Para ficar na temperatura menor e refrigerar por mais tempo. E aí eu posso transportar. Algumas propriedades utilizam maiores tecnologias, né? Que são esses equipamentos aqui que controlam melhor a temperatura. Mas essas caixinhas aqui são muito funcionais, tá? Os bovinos, a gente utiliza geralmente esses refrigeradores, tá? É geladeira própria para refrigeração de sêmen bovino. Aí vocês vão perguntar, professora, mas eu tô lá na fazenda lá e eu quero coletar e pôr na minha geladeira. Dá certo? Dá certo. Desde que você tenha um termômetro e consiga fazer o controle de temperatura. Essas geladeiras mesmo, esses frigobar, geralmente eles conseguem alcançar 5 graus Celsius. Você põe no mínimo lá, eles alcançam a temperatura de 5 graus Celsius e aí você consegue fazer o resfriamento na propriedade mesmo, tá? Então, essa imagem aqui eu só coloquei para vocês para a gente entender um pouco. Gente, a aula acabou e eu estou conversando, né? Já vou terminar, pessoal. Só para a gente entender aqui o que acontece. Então, por exemplo, quando eu faço um resfriamento lento, ou seja, se eu faço uma temperatura aqui, se eu coloco numa temperatura lenta, automaticamente eu tenho que descongelar lento ou congelar de forma lenta. O que isso significa? Se eu coloquei lá na geladeira, eu vou colocar 5 graus Celsius, eu coloco 4 graus, depois eu passo para 5, então vou fazendo de forma lenta para que eu evite o choque térmico. Tá? Então, quando eu vou fazer o congelamento, eu vou colocar longe do nitrogênio para que também não congele muito rápido, para não lesionar a célula. Se eu resfriar lento e congelar rápido, ou seja, mergulhar direto no nitrogênio, eu estouro a célula. Então, eu perco aquele espermatozoide. A possibilidade de eu lesionar a célula é muito grande, tá? Da mesma forma, se eu fazer um resfriamento muito rápido. Então, automaticamente, a geladeira está muito gelada lá, está nos 5 graus, você já coloca as amostras direto, sem controle nenhum. O que vai acontecer? Vai ocorrer a formação o congelamento muito rápido da célula e ela também pode se romper e pode lesionar, tá? Então, também é prejudicial, tá? Essa parte aqui da congelação eu já até comentei com vocês anteriormente, que utiliza-se os mesmos diluentes, né? E só tem alguns diluentes que são diferentes, como a glicina, né? Que é uma glicerina que é adicionada para proteger mais o sêmen, tá? Mas não vai variar muito isso não, tá? O diluente é o mesmo. Qual que é a espécie mais sensível a congelamento e que a gente não congela o sêmen? A espécie suína. Por quê? Porque os suínos, diferente dos bovinos, os bovinos, lá na cabeça do espermatozoide, como a gente viu anteriormente, ele contém membrana plasmática, e essa membrana plasmática ele contém na sua constituição alta quantidade de colesterol e de fosfolipídios. O que esse colesterol e fosfolipídio faz? Faz com que a membrana do espermatozoide fique mais resistente a choque térmico. Já o suíno, ele não tem alta quantidade de colesterol, a quantidade é muito baixa. Então, automaticamente, se eu congelar o sêmen suíno, ele não resiste ao resfriamento e mata todos os espermatozoides, tá? Aí eu só coloquei essa imagem aqui para a gente verificar isso, né? Então, a gente tem aqui a cabeça do espermatozoide e ele é envolvido por uma película, essa membrana plasmática, que automaticamente a gente tem que fazer o controle, né? E aqui ao redor a gente tem esses fosfolipídios, não só na cabeça, em todo o corpo, né, do espermatozoide. Então, quando os bovinos eles têm essa alta concentração, eles resistem mais ao congelamento, diferente dos suínos,
tá? Então, eu coloquei essas imagens aqui só para mostrar para vocês como que ocorre o resfriamento. A gente coloca as paletas nessa bandeja, coloca na geladeira. Depois que eu resfriei por 3 horas a 5 graus Celsius, eu coloco aqui primeiro, ó, numa distância do nitrogênio. Vocês estão vendo que tem um suportezinho? Para que eu faço isso? Para que eu não congele muito rápido. Se eu congelar muito rápido, vai morrer tudo. E aí, depois, eu deixo por 15 minutos sobre esse suporte e depois eu mergulho no nitrogênio. Mergulhei no nitrogênio, posso colocar no botijão e enviar para onde eu quiser, tá? Então, gente, nós vamos parar aqui, né? Porque nós já falamos demais. E aí a inseminação artificial depois, né? Então, só acho que eu vou finalizar aqui. Então, nós temos a inseminação artificial, depois que eu preparei todas as amostras, a gente faz o corte aqui das paletas com esse equipamento, coloca na bainha e coloca no aplicador para me fazer o processo de inseminação. Aonde que eu faço a inseminação? Eu deposito o sêmen aqui no corno, passo a cervix e deposito aqui no corpo do útero, tá? A inseminação artificial. Algumas pessoas, quando não conseguem geralmente passar muito Ah, pessoal, desculpa, tá multado aqui mesmo. Não, eu não sei o que aconteceu e o negócio caiu aí, mas deu para vocês verem aí até a parte da inseminação, né? Ou caiu para todo mundo aí? Eu não sei o que eu cliquei lá que o trem saiu, gente. Gente do céu, conversa comigo, gente. Deu para todo mundo acompanhar aí ou só caiu agora? Acho que só caiu. Pessoal, boa noite para todo mundo aí. Deu para todo mundo acompanhar até o final? Eu não sei o que está acontecendo aqui. O negócio está caindo aqui toda hora. Sim, deu. O negócio caiu aqui, que eu não sei o que aconteceu nesse breguela aqui, tá? Mas eu espero. Professora, que que vai finalizar a aula, então vai chegando nesses horários, ela vai cortando. Daqui a 3 minutos vai ver, ela vai cortar completamente. Deus é mais. Então, eu vou fazer a chamada de vocês aqui. Peraí, pelo amor de Deus. Meu Deus. Porque senão eu não faço a chamada de vocês. Pois é, eu tô te dizendo, você vai ver. Qualquer coisa. Aqui dá 10 horas e 10 aí, ela já corta automaticamente. Boa noite, doutora Natália. Boa noite. Não é por isso que esse breguelo tá caindo. Demora não, Natália. Eu vou cochilar aqui no sofá. Antônio Soares está por aí? Antônio Pinho está presente. Alan Carlos está por aí? Ana Karen, não. Bruno está presente. Clay está presente. Professora, Oi. você deu uma mudada no visual, foi? Não dei nada. Carlos Henrique está por aí?
O Clébio tá aí presente, que eu sei. O Dean não tá aí. Divino tá presente? Não, né? Gente, vocês me respondem aí, que senão eu não faço chamada de vocês. Divino não. Egnaldo não. Fernando não. Gabriel Cruvinel tá por aí? Não. Geslaine tá presente. Eu tô aqui, quase dormindo já. Guilherme não. Credo aí. Hudson não. Jailson tá por aí? José Elias. José Augusto. José Augusto tá por aí? Não. Josemar. Se o Josemar tiver aí, dá o grito. Presença. João Pedro tá por aí. João Lucas. Júnior César. Lucas Vieira tá por aí? Não. Lucas Barros tá presente? Luiz Gustavo não. Mariana tá por aí? Presente. Mirane. Monaísa. Presente, professor. Tá, Mirane tá presente. Marcelo tá por aí? Presente. Ok. Myron? Acho que não. Maurício tá por aí? Natal tá presente. Paulo Henrique tá presente? Eu acho que tá. Tava, né? Eu tinha visto ele antes aí. O Paulo Saraiva tá por aí? Acho que tá. Rafael também. O Howard também tá. O Renner também tá. Presente. Rodrigo não. Romildo tá por aí? Ronilson tá presente. Sebastião não. O Wilker tá presente. O Wellington tá presente. E que mais? O Alisson tá presente? Acho que não, né? Então é isso, pessoal. Obrigada a todos aí e até quarta-feira. Tá bom? Boa noite e até quarta-feira. Tchau, tchau para todo mundo aí.